E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Então sejam bem-vindos a mais um Enchendo Cash. Eu sou o Mauro. Eu sou o Matheus. E no episódio de hoje vamos falar sobre Smart Glasses, COD BO6, o bug na Nubank, redes sociais e muito mais. Então vem com a gente e vamos encher o cash. Seriam os Smart Glasses os substitutos do smartphone? Ótima pergunta. Na minha cabeça, sim, tá? Já vou deixar minha opinião aqui, que pra mim sempre foi meu sonho ter um óculos inteligente, cara. Em vez de usar aqui, já ia estar lendo o roteiro aqui, assim. Já ia, exatamente, o roteiro aqui, ó. Depois da parceria entre Meta e Ray-Ban finalmente conseguir o que o Google falhou, a fila das Big Techs para entrar no mercado dos Smart Glasses aumentou. A Apple deu start numa iniciativa com o codinome Atlas, que envolve a coleta de feedbacks de funcionários da Apple sobre óculos inteligentes e futuros grupos focais, utilizando produtos já disponíveis no mercado. A Baidu, que é a versão chinesa do Google, quer aproveitar que a Meta não pode colocar os seus tentáculos de IA para operar na China, devido a regulações que tem lá, e assim deve anunciar os seus próprios óculos inteligentes na semana que vem. Even Realities, que já está vendendo seus óculos inteligentes, que são chamados de G1, principalmente na Europa, também já começa a vender pela bagatela de $600. Com os novos superpoderes da inteligência artificial, os óculos já são capazes de executar todas as funcionalidades básicas de smartphone, como, por exemplo, fazer ligações, tirar fotos, gravar vídeos, tocar músicas, até tradução simultânea. Ele pode dar direção, medir atividades físicas, rodar aplicativos, interagir com assistentes virtuais e um monte de mais coisa, e tudo isso sem precisar usar as mãos. O Mark Zuckerberg já está tão convencido que os óculos vão ser a nova plataforma computacional que ele acha que vão ultrapassar os smartphones já em 2030. Logo aí já, né? É pertinho. Tim Cook concorda com o potencial e complementa dizendo que a experiência é mais intuitiva e imersiva. Já os institutos de pesquisa discordam. Eles dizem que até 2030, o mercado de smartphones ainda vai ser cerca de 69 vezes maior que o dos Smart Glasses. E aí? Tá difícil de bater, né, cara? É um número bem expressivo ainda. Eu só tô esperando baratear pra comprar o meu, mas tá complicado, né? Pois é. Lembrando que nos últimos episódios a gente falou que a Apple acabou com o Vision Pro, né? Então, como eles estão fazendo pesquisas, provavelmente eles vão pra uma coisa um pouco mais convencional, que nem o óculos da Meta lá, que eu esqueci o nome do óculos da Meta. Mas tá no último episódio, no episódio 2 e no episódio 3 a gente fala sobre eles também, então podem ir lá dar uma pesquisada. Toda semana a gente fala de óculos. Eu acho que vai virar a próxima tendência, né, cara? E pra nossa próxima notícia, então, obra de arte feita por robô bate recorde ao ser vendida por 6 milhões de reais. Uma pintura de Alan Turing, cientista da computação e decifrador de códigos britânico, criada por um robô com inteligência artificial, foi vendida por cerca de 6 milhões, tornando-se a obra de arte mais valiosa feita por um robô humanoide já vendido em leilão e levantando novas questões sobre o papel da inteligência artificial na arte. O preço de venda superou muito mais da estimativa de pré-leilão, que era de aproximadamente 688 mil a 1 milhão de reais, com a obra atraindo 27 lances antes de ser vendida por um comprador não revelado, segundo a casa de leilão que conduziu a venda em Nova York. A pintura, intitulada AI God Portrait, difícil as palavras, né? Portrait of Alan Turing, foi criada por Ada, uma robô artista humanoide que se comunica usando modelos de linguagem avançada e foi inventada pelo galerista britânico Aidan Meller. O trabalho de Turing estabeleceu uma base para o desenvolvimento dos principais computadores e ajudou os aliados a decodificar comunicações alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tirou sua própria vida em 1954 após ser condenado por leis homofóbicas da era vitoriana e submetido à castração química. 8 décadas após Turing prever o surgimento de computadores e da IA, o Meller espera que a Ada e suas obras possam atuar como uma espécie de espelho para o mundo que estamos indo. Diz aqui ele, né, que parece um momento bastante oportuno para reflexão sobre essa realidade nascendo do que está realmente acontecendo na sociedade. Estamos entrando em um mundo pós-humano, onde a tomada de decisão não é humana, é cada vez mais algorítmica, porque vimos que é confiável. A obra da Ada está realmente mostrando o potencial futuro de onde poderíamos ir, acrescentou. Umas reflexões bem importantes que ele fez aqui, né, cara? Sim, e já teve muito desse debate também sobre arte de IA, se eles estão roubando dos artistas ou como é que tá sendo. Já foi bastante gente falar sobre. Porque é isso, né, cara? É um compilado de dados que ela pega e faz alguma coisa, né? Então, de algum lugar, ela tirou algumas inspirações, né? Mas quem que não tira inspiração de lugar nenhum, né, cara? Né? Essa é a pergunta, acho. E agora, começando com o nosso tópico de cibersegurança.
Os hackers chineses se infiltraram entre a elite dos Estados Unidos. Um relatório do governo dos Estados Unidos mostrou que hackers ligados a um serviço de inteligência da China conseguiram invadir as redes de telecom americanas por meses. O grande ponto é que a ligação de telefone e mensagens interceptadas não eram de americanos comuns, mas sim das maiores autoridades políticas, militares e de segurança do país. Se aproveitando de falhas de segurança, os invasores conseguiram entrar nos sistemas de empresas de comunicação que têm contratos gigantescos com o governo americano. Os ataques tinham como intenção reunir o máximo de informação sobre os planos dos Estados Unidos em tecnologia, diplomacia e defesa. Até membros das campanhas de Trump e Kamala estão entre os hackeados. A China pode reunir informações sensíveis que dão muitas pistas de como e quando os americanos vão tomar decisões importantes para o resto do mundo com esses dados que eles coletaram, né? E, como sempre, né, a China nega qualquer envolvimento nas operações dos hackers e diz que é os Estados Unidos que está fabricando provas falsas e vigiando as comunicações chinesas de forma ilegal. Eles sempre ficam nesse bate-volta, né, entre eles dois. Nada mudou muito, né, cara? Aqui uma outra pesquisa um pouco inusitada, né, uma outra notícia um pouco inusitada, que uma nova campanha de Bootloader mira usuários pesquisando sobre leis de gatos de Bengala na Austrália. Exatamente, quem pesquisa de lei sobre gatos de Bengala na Austrália pode estar sendo infectados com alguns vírus. Uma campanha de alvo específico, usuários que buscam informações sobre a legalidade dos gatos da raça Bengal na Austrália estão sendo alvos do malware Bootloader. Aqui os pesquisadores falaram que neste caso descobrimos que os atores do Bootloader estão usando resultados de busca sobre um tipo específico de gato em uma região específica para entregar o malware. Os gatos de Bengal são legais na Austrália? São os pesquisadores da Sophos e o relatório que eles publicaram na semana passada. O Bootloader, como o nome já mais ou menos sugere, é um carregador de malware distribuído geralmente através de táticas de envenenamento de SEO para obter acesso inicial. Especificamente, o malware é implantado nas máquinas das vítimas ao pesquisar em termos específicos, como documentos legais e contratos e algumas outras pesquisas no Google, que exibem links maliciosos levando-os para sites comprometidos que hospedam um arquivo zip com um payload em JavaScript. Uma vez instalado, o bootloader prepara o terreno para um segundo estágio do malware, muitas vezes um ladrão de informação ou um trojan de acesso remoto chamado Bootkit, embora já tenha sido observado distribuindo outros malwares de outras famílias, como o Cobalt Strike, ICID, Kronos, Re-Evil, System BC e em outras fases posteriores de exploração. Aqui temos uma atualização também, que a equipe de defesa gerenciada Mandiant da Google, que monitora o bootloader sob o nome de Slowport, relatou a descoberta de uma campanha similar que explora buscas sobre requisitos legais para a sala de descanso na Califórnia, para espalhar o malware. É uma pesquisa muito específica, né? As vítimas realizam buscas geralmente por documentos relacionados a negócios, como os requisitos legais, acordos ou contratos, e acabam acessando sites comprometidos que aparentemente fornecem informações relacionadas às pesquisas. Tanto o arquivo compactado quanto o arquivo JavaScript têm nome que imitam as consultas de buscas das vítimas. Esse esquema de nomenclatura ajuda a conduzir os usuários a extrair e executar o malware. Então, até quando a gente acha que a gente tá seguro, a gente tá executando umas coisas nada a ver dentro bem, né, cara? Essa foi uma notícia que eu não esperava. É muito, gato de Bengal e lei de sala de descanso na Califórnia, né, cara? Vai saber o que mais a gente pode estar pesquisando por aí que vai ter algum vírus, Pois né? Agora eu fiquei até com medo. Quando sacar meu FGTS. Saque aniversário do FGTS. E mais outra notícia aqui importante, que uma falha de segurança foi encontrada em todas as GPUs da NVIDIA GeForce. A NVIDIA alertou para vulnerabilidades de segurança que afetam todas as GPUs GeForce, incluindo a linha RTX, Quadro, NVS e Tesla. As falhas classificadas como gravidade alta foram encontradas nos drivers e nos outros softwares associados, e permite que os hackers acessem o sistema e roubem dados pessoais. A empresa recomenda que todos os usuários da GeForce atualizem imediatamente seus drivers para evitar possíveis ataques. O pessoal que nunca atualiza nada, né? Tá na hora de atualizar, né? Essas vulnerabilidades impactam tanto Windows quanto Linux, e a NVIDIA orienta a baixar as versões mais recentes diretamente do seu site oficial do aplicativo GeForce Experience ou usando uma ferramenta manual Driver Search. Pior que essa notícia fez eu atualizar os meus drivers também. Eu sempre atualizo, cara. Não sei pra quê, porque eu nunca jogo nada, mas eu deixo eles atualizados lá, né, cara? O GeForce Experience, ele facilita bastante, né? Eu uso Sim. Então agora vamos pros jogos. COD Black Ops 6 faz o Game Pass bater o recorde de assinantes. A famosa franquia de Call of Duty lançou o 6º jogo de Black Ops e vem se mostrando como um grande marco no mercado dos games. Segundo o CEO da Microsoft, Satya Nadella, o título ajudou o Xbox Game Pass a alcançar o seu maior número de assinantes
e teve a estreia mais popular da plataforma. O sucesso não se restringe ao Xbox. No PC e na Steam, a Activision registrou um aumento de 60% das vendas comparado ao último ano. Com o lançamento de Black Ops 6, a série ultrapassou 500 milhões de unidades vendidas, posicionando-se ao lado de franquias icônicas como Pokémon e Tetris, e ficando atrás apenas da grande franquia de Mario, que todo mundo conhece, isso em vendas globais. Contudo, a Activision ainda não divulgou os números específicos dos assinantes do Game Pass ou de cópias vendidas do novo título. O jogo introduz a mecânica de Omni Movement, que promete elevar o dinamismo das partidas, permitindo que tenham movimentos em várias direções e adicionando novas possibilidades estratégicas. O Black Ops 6 está disponível em Xbox Series X, S, Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e está consolidando-se rapidamente como um sucesso de público e de vendas. E essa notícia é do site The Enemy. E pior que ele ficou bem legal mesmo, cara. Eu tava por testar no Game Pass, mas não testei ainda. Eu não tenho Game Pass, eu tô quase assinando, cara. Eu só não assino porque se eu começar a assinar eu não paro mais de jogar. Ou não para mais de pagar. Ou não para mais de pagar. Sem jogar também, cara. Tipo academia, né, cara? Nintendo processa jogador por fazer stream de jogos piratas de Switch. A Nintendo entrou com um processo contra Jesse, mais conhecido como Every Game Guru, por streaming ilegal de jogos do Switch. A empresa afirma que ele transmitiu pelo menos 10 jogos piratas desde 2022, incluindo o recente lançamento Mario Luigi Brothership, muitas vezes antes dos lançamentos. Apesar de solicitações para remover o conteúdo e desmonetizações dos canais do YouTube e da Twitch, ele continuou transmitindo, e inclusive aceitando doações pelo Cash App e compartilhando os arquivos ilegais. A Nintendo pede $150 mil por infração de direitos autorais, com valores adicionais de $2.500 por cada distribuição ilegal de ROMs e emuladores. O documento também menciona uma carta que foi enviada para ele, onde ele ironiza essa situação, afirmando ter mais de 1.000 canais para transmitir, e dizendo que poderia manter as transmissões o dia inteiro. Caso a indenização seja aplicada por transmissão, o valor pode ultrapassar os $7 milhões. Era mais fácil ter comprado o jogo, né? Era, de fato. Mas aqui também tem um discurso legal interessante, legal também, que falou que a Nintendo disse pra ele que a emulação era proibida. E na teoria a emulação não é proibida, o proibido é pegar as ROMs dos jogos, né? Isso é um negócio bem interessante que eu vi bastante gente falando sobre, criticando a Nintendo por causa disso também, né? É que a Nintendo é muito chata com os jogos dele, né, cara? Bah, é muito chato. Lembro que teve uma época no YouTube também que tava sendo proibido eu transmitir vídeo, fazer vídeo dos jogos da Twitch dava strike, dava umas coisas assim, a Nintendo é muito complicado. Pokémon TCG Pocket ultrapassa os 30 milhões de downloads em 9 dias. A Pokémon Company celebrou um marco impressionante pro Pokémon TCG Pocket, com mais de 30 milhões de downloads alcançados apenas 9 dias após o seu lançamento oficial. O jogo, que é gratuito para iOS e Android, já gerou $12 milhões em 4 dias, ultrapassando a média de lucro diário do Pokémon GO. O Japão contribuiu com 45% da receita, seguida pelos Estados Unidos com 25%. Curiosamente, o Brasil se destaca como o segundo maior mercado de número de jogadores, que tem 11%, atrás apenas dos Estados Unidos, com 29%, mostrando a popularidade do título no país. Agora entrando para as nossas notícias aqui do nosso Brasil, na sexta-feira, dia 8, o Nubank teve um bug que permitiu sacar dinheiro de graça em caixas eletrônicos. Pelo jeito, os desenvolvedores e os QAs não passaram um bom final de semana. Então, na madrugada da sexta-feira, dia 8, uma falha no sistema do Nubank permitiu aos clientes sacarem dinheiro, mesmo sem saldo disponível na conta e também sem fazer a cobrança de taxa. Nas redes sociais, os usuários compartilharam fotos e vídeos do momento do saque nos caixas eletrônicos no Brasil, nos bancos 24 horas. Segundo os relatos, alguns clientes conseguiram retirar quantias de até R$9 mil com o bug, além de realizar repetidos saques. Como é que as pessoas descobrem isso, né, cara? Olha que eu trabalho com teste, cara. Não faz nem sentido uma pessoa ir lá e conseguir... Pô, eu tenho R$1 na minha conta, vou tentar sacar 9 mil, né? O assunto rapidamente tomou conta das redes sociais, com o Nubank aparecendo nos Trending Topics do X, né, o antigo Twitter. E dentre os assuntos mais comentados durante a madrugada. O Nubank falou para o Tecmundo que os serviços de saque via débito já foram normalizados e que estão trabalhando para o restabelecimento do saque via cartão de crédito quanto antes. Também depois, no mesmo dia, ali às 14h15 da tarde, o Nubank falou que a informação é que uma oscilação ocorrida durante a madrugada afetou temporariamente a disponibilidade do saque e é que as operações já foram normalizadas. Mas pelo jeito uma galera pegou um dinheiro aí, né, cara? Pena que não estava lá no meio, né? O PicPay lançou uma assistente de IA que faz Pix pelo WhatsApp. O PicPay lançou nessa segunda-feira uma nova função pro WhatsApp,
que permite realizar transferências de Pix pelo app. O recurso foi desenvolvido em parceria com a Meta e utiliza inteligência artificial generativa para agilizar os pagamentos. Ele conta com tecnologias como o Azure OpenAI Service da Microsoft, que é uma IA integrada ferramenta que reconhece chaves Pix nos mais variados contextos e formatos de conversas, como pode ser também textos, áudios, imagens. Se você enviar o cardápio de um restaurante pro bot, por exemplo, ele vai conseguir identificar os dados para pagar instantaneamente. Vai facilitar pra minha mãe que não sabe fazer Pix. Vai ajudar uma galera, assim. Imagina os golpes, cara. Além disso, o assistente desenvolvido pela fintech consegue calcular porcentagens de despesas em grupos, como a divisão de valores para um churrasco. Basta compartilhar o conteúdo na conversa com a tecnologia para que o bot entre em ação, com o pagamento sendo concluído pelo app do banco digital por meio de biometria para maior segurança. O porta-voz do PicPay, Danilo Cafaro, falou: o uso de GenAI para transações no WhatsApp leva o Pix a atravessar uma nova fronteira, tornando-o ainda mais prático e rápido, com um mais alto nível de segurança. Essa inovação não só abre novos casos de uso, mas também traz o futuro dos pagamentos e da IA diretamente para a palma da mão dos clientes. É um ponto de atenção que eu coloquei aqui, eu vou pedir pro editor colocar uma imagem aqui, cara. É que eu fui fazer, logo que lançou a Meta IA, né? Eu, como um bom testador, fui fazer uns testes, né, cara? E peguei um ponto muito bobinho, assim, quando a gente fala de computador, né, cara? Que eu perguntei pra IA o que era maior, 3,8 ou 3,11. Lembrando que 3,8 é equivalente a 3,80 e 3,11 é equivalente a 3,11, né? Então, obviamente, 3,8 é maior. Só que ela não entendeu. Como ela comentou aqui que 3,11 é maior que 3,8. Então, tipo, é uma questão muito básica de matemática, né, cara? De numerologia, que ela não conseguiu acertar, né, cara? Então, imagina esse bicho fazendo Pix, né, cara? Espero que eles corrijam isso antes, porque era o mínimo, né, cara? Saber a diferença entre dois números, o que é maior, o que é menor, né, cara? E aqui entrando no nosso tópico geral de notícias, e falando novamente do Smart Glasses, né? A Amazon está desenvolvendo óculos inteligente para guiar os entregadores até as portas dos clientes, disseram 5 fontes familiarizadas com assuntos a Reuters. Se o dispositivo for bem sucedido, os usuários poderão visualizar o passo a passo até o destino e uma pequena tela embutida nas lentes. A expectativa da Amazon é que os entregadores também transportem mais pacotes, já que não vão precisar carregar nenhum aparelho de GPS. O projeto ressalta os esforços da Amazon para reduzir os custos de entrega por pacote e manter as margens de lucro, à medida que enfrenta uma concorrência crescente da Walmart, que intensificou a competição nos comércios eletrônicos e reduziu os preços. O projeto da Amazon, disseram as fontes, pode ser engavetado ou adiado indefinitivamente se o dispositivo não funcionar como previsto, ou por motivos financeiros. Os informantes também afirmaram que o dispositivo pode levar anos para ser aperfeiçoado. A Amazon vem trabalhando há anos para desenvolver uma rede própria de logística nos Estados Unidos, incluindo sua própria companhia aérea, caminhões de longa distância e grandes armazéns. Com isso, a empresa espera acelerar as entregas e reduzir despesas, diminuindo as dependências de companhia como a UPS e a FedEx. Será que vem pro Brasil isso daí, cara? É difícil, né, cara? Isso aí vai demorar. Isso daqui vai demorar. Eu nem sei nem sair do papel, pra falar a verdade. Uma coisa que eu achei curioso é que disse que eles têm uma expectativa de que os entregadores carreguem mais pacotes, porque não vai precisar carregar o aparelho GPS. Mas o GPS nem é só o telefone. Eles vão conseguir botar mais 5 cartas no bolso, tá ligado? Operações do TikTok são banidas do Canadá por questões de segurança. O TikTok foi instruído pelo governo canadense a encerrar sua subsidiária no país, a TikTok Technology Canada, e fechar seus escritórios em Toronto e Vancouver, após uma análise de segurança nacional. A decisão foi baseada nas informações e evidências coletadas ao longo da revisão do Conselho de Segurança e Inteligência do Canadá e outros parceiros, afirmou o ministro da Inovação, Ciência e Indústria, François-Philippe Champagne. Ainda assim, os usuários poderão utilizar o aplicativo no país. O governo não irá bloquear o acesso dos canadenses ao aplicativo TikTok ou sua capacidade de criar conteúdo, disse Champagne. A decisão de usar uma plataforma ou rede social é uma escolha pessoal. No entanto, ele incentivou os usuários a ficarem atentos aos possíveis riscos relacionados ao uso do TikTok e de outras redes sociais, como o compartilhamento de informações sigilosas para empresas estrangeiras. Há 2 anos, por exemplo, o governo dos Estados Unidos proibiu o uso do TikTok em celulares de servidores públicos, alertando que o histórico de navegação, localização e identificadores biométricos poderiam ser compartilhados com as lideranças governamentais chinesas, uma alegação que a empresa negou. Meses depois, uma proibição semelhante foi imposta no Canadá e no Reino Unido. A gente falou do Facebook também, que teve esse problema, né? Acho que uns 2 episódios passados. Eu falei pro pessoal pesquisar o depoimento do Mark Zuckerberg lá na Corte dos Estados Unidos. Audiência.
do Mark Zuckerberg lá na corte dos Estados Unidos, e a do TikTok é muito engraçada também pra quem quiser olhar, tá? É muito boa, cara. Muito boa mesmo. E continuando aí nessa conversa de redes sociais, né? A Austrália pode banir as redes sociais para menores de 16 anos. O primeiro-ministro da Austrália enviou um projeto de lei que pretende criar uma idade mínima de 16 anos para usar as redes sociais. A proposta deve ser levada à votação ainda nesse mês e, se aprovada, as empresas como a Meta, TikTok, a X, Snapchat e Reddit terão um ano para resolver como excluir quem não tiver a idade mínima necessária para usar as redes. A proposta vem em um momento em que muitos países estão se preocupando com os jovens cada vez mais conectados, até porque 95% dos jovens entre 13 e 17 anos relatam usar uma plataforma de mídia social, com mais de um terço as utilizando quase constantemente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os adolescentes médios, que é de 13 a 18 anos, passam 4 horas e 48 minutos nas redes sociais. Acredito eu que por dia, né? Não tá aqui na notícia, mas deve ser por dia. Bastante tempo. No fundo, o que está por trás é a preocupação dos impactos que isso pode gerar no desenvolvimento, tanto social quanto cognitivo, das crianças e adolescentes. Vindo para o Brasil, por aqui 85% das crianças de 10 a 13 anos já têm acesso à internet e metade deles já possuem o próprio celular. O número cresceu tanto que, no mês passado, a Câmara aprovou um projeto de lei que estava em pauta desde 2015, que é o que proíbe o uso de celular em sala de aula. Percebendo esse movimento que o governo tem feito para fiscalizar os jovens, o Instagram recentemente lançou o Teen Accounts, onde os pais podem supervisionar a conta dos filhos e até definir tempo de uso, que também a gente falou nos episódios anteriores. Python ultrapassa JavaScript como a linguagem mais popular no GitHub. Conforme o relatório State of the Octoverse de 2024, Python, JavaScript, TypeScript e Java permanecem entre as linguagens mais utilizadas na plataforma. O avanço do Python reflete o aumento da ciência de dados e aprendizado de máquinas, segundo o GitHub. Também foi observado um interesse crescente em agentes de IA e modelos menores que demandam menos poder computacional, sinalizando uma mudança na indústria à medida que novos casos de uso para IA ganham destaque. Embora os Estados Unidos liderem as contribuições para projetos de IA generativa no GitHub, outras regiões registram uma atividade significativa. Em 2024, o número de contribuições para projetos em IA generativa no GitHub aumentou em 59%, e o total de projetos cresceu 98%. Em relação ao número de desenvolvedores, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar, seguido pelo Brasil em quarto, enquanto o Reino Unido aparece em 21º. O anúncio do GitHub destaca o crescimento expressivo em regiões populosas e de língua não inglesa, algo notável, visto que coincide com a proliferação de ferramentas de IA generativa, que estão cada vez mais permitindo que desenvolvedores trabalhem com o código em seu idioma nativo. Atualmente, há 518 milhões de projetos no GitHub. O Brasil em quarto me surpreendeu, cara. Tá bem em cima, bem legal lá. Nossa, bem legal mesmo. Esse foi mais um episódio do Enchendo o Cache, o seu quadro de notícias quinzenais aqui do podcast. Se você quiser ficar por dentro de mais assuntos da área da tecnologia, você pode conferir os nossos outros episódios aqui do podcast, onde nós já temos 15 episódios com convidados, onde falamos sobre diversos assuntos, como inteligência artificial, metodologias ágeis e cascata, segurança da informação e muitos outros. E aproveita também para seguir a gente, @podtesting no Instagram, podtesting no Spotify ou aqui no canal da Testing Company no YouTube. Então é isso e até o próximo episódio do Enchendo o Cache. Valeu! E aí, gostou do episódio? O Podtesting é produzido pela Testing Company, uma empresa que se dedica a garantir a qualidade e confiabilidade nos produtos de software. Com mais de 14 anos de experiência, a Testing Company oferece soluções personalizadas para diversos segmentos do mercado, como financeiro, saúde, indústria, varejo, tecnologia e entre outros. Confira os links na descrição desse episódio e acompanhe de perto todas as nossas novidades.